Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Abacuque, em mais uma edição do programa Aconteceu na História, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, transmitida pela TV AD Perus, a TV que veio para ficar. E eu tenho a grata satisfação e alegria de, nessa tarde de segunda-feira, estar com vocês aqui em mais um programa Aconteceu na História. A gente já vem aqui algumas semanas tratando de um tema bastante relevante, que são os impérios que ocorreram na história, que se manifestaram, foram construídos no decorrer da história da humanidade e baseado sempre em um texto bíblico para amparar todo o nosso estudo, toda a nossa argumentação, sempre voltada à palavra de Deus, porque é ela o nosso norte, é ela quem vai nos direcionar e vai nos permitir ter uma compreensão mais acentuada do que a profecia bíblica, a palavra de Deus propriamente dita, nos quer transmitir a título de conhecimento. Para mim é uma alegria incomensurável estar com você nesta tarde de segunda-feira. Seguramente o período em que aqui estaremos será um período de bastante aprendizado. E eu espero, de forma muito humilde, muito coesa, poder contribuir para que o seu conhecimento seja aí extremamente aquecido e que nós possamos, com base na programação que estamos realizando, também alcançar o propósito de glorificar o nome de Jesus através da sua vida. Eu quero agradecer desde já o carinho da sua audiência e dizer a você o quanto é importante que você compartilhe este vídeo, você compartilhe nas suas redes de amigo e convide todos eles para conhecer a grade toda especial preparada pela TV AD Perus, que desde as 10 horas da manhã já tem uma seleta programação para vários níveis, para várias faixas etárias, e seguramente você fazendo isso, você estará nos dando a possibilidade de dar continuidade a este grande projeto que nasceu no coração do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, a quem queremos já mandar o nosso abraço, agradecer a Deus pela vida da nossa liderança da Assembleia de Deus Ministério de Perus aqui no Brasil e também em todo o mundo, né? Várias igrejas do Ministério de Perus espalhadas por várias partes do mundo, e é através da liderança auspícia deste servo de Deus é que a TV AD Perus nasceu. Também agradecer a Deus pela vida do pastor André Bueno, toda a nossa produção. Existe um aparato que você não imagina que está por trás de tudo isso que você está vendo. Atrás desse cenário existem pessoas que trabalham de dia e de noite para que o melhor da nossa programação alcance você. Então vai o nosso abraço especial também ao pastor André Bueno, o diretor-geral da nossa TV AD Perus, e a todos os colegas que aqui juntamente comigo apresentam dioturnamente aí os seus programas voltados a abençoar a sua vida. Portanto, a sua participação, o seu compartilhamento vai sim enaltecer e abrilhantar este trabalho que veio para ficar. TV AD Perus, órgão oficial da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família. Pois bem, na segunda-feira próxima passada, nós terminamos o nosso programa entrando na grande composição do chamado triunvirato, que vem agora no momento em que a República Romana começa a dar sinais de falência estrutural. Eu falei a vocês que Roma vem vindo de um processo decadencial desde a sua instituição, por meio da monarquia, né, do reinado. A gente já abordou bastante essa questão da monarquia romana, mas ainda como cidade-estado, Roma agora ela está sobre a égide do processo republicano, agora representado pelo Senado, por uma Assembleia, não é? E também pela magistratura. Mas toda esta composição de organização social não foi suficiente para barrar a ruptura no processo decadencial da República, que seguramente, segundo o que a história vai nos ensinar, vai chegar num momento de extrema decadência, até que este processo, este modelo de governo chamado modelo republicano, vai sair de cena para que, então, o Império Romano, propriamente dito, possa ser construído a partir daí. Toda esta narrativa é muito importante nós destacarmos que ela é resultado daquele sonho trazido ao conhecimento de Daniel pelo rei Nabucodonosor. Lembram? Nós estamos baseados lá no capítulo 2 do livro de Daniel. Lá no verso 40 nós vamos ver o surgimento desta quarta poderosa nação, ou este quarto e poderoso império, que é o Império Romano. E o verso 40 vai apresentar uma composição deste império, não é? Uma composição heterogênea agora. Veja que a composição do Império Romano não acompanha com exatidão o mesmo processo de construção, por exemplo, do Império Neobabilônico, não é? Que teve o seu formato original e terminou também da mesma forma que começou. Observe que o Império Medo-Persa também ele é construído de uma forma homogênea e do mesmo jeito que ele nasce, ele vai decair. Depois nós temos o Império de Alexandre o Grande, que também foi construído de uma forma homogênea, e do jeito que começou, terminou ainda com a morte precoce deste grande líder militar, que na sua época conquistou boa parte das nações do mundo. Mas no governo romano ou no Império Romano, nós vemos essa estruturação sendo mudada de acordo com aquilo que está lá na Escritura Sagrada. Então nós vamos ver essa mistura do ferro e do barro, não é? O barro ele tem um poder de representação para mostrar a alternância da estruturação de governo desta nação. Como, pastor? Muito simples. Observem que Roma começa como uma monarquia, com um rei, não é? Lá na Península Itálica, eu já contei essa história para vocês, se torna uma grande república e por meio das conquistas que ela realiza já como república, ela vai dando seguimento a este crescimento ditatorial, porque ela passa a ser temida pelas várias nações do mundo, até que ela vai chegar nesse estágio de império. E é justamente já no final da República Romana, quando a história vai nos afirmar que havia uma desigualdade social muito grande na cidade-estado romana. E esta desigualdade, como eu falei a vocês no programa passado,
ela é resultado destas conquistas exacerbadas e continuadas realizadas pelo grande exército romano, que por meio dos seus generais e com as suas tropas e divisões devidamente estabelecidas, não é? Por meio das legiões romanas, as temidas legiões romanas, eram sendo incorporados ao sistema político nacional de Roma vários outros países ou várias outras nações. Essas nações, uma vez incorporadas no território romano, elas vinham trazendo consigo todos aqueles despojos de guerra. Não era só a monarquia que era alcançada por essa conquista romana. Era não só a monarquia, como as riquezas daquele país eventualmente vencido, mas também os seus súditos. E aí nós temos a classificação social estabelecida em Roma e seguida à risca daquilo que a própria legislação naquela ocasião já operava. Nós temos classes sociais distintas, divididas entre os patrícios, que eram a classe elitizada. Você já está sabendo bem disso, não é? Se precisar fazer Enem, ó, vai passar, nota 10. Então, nós sabemos que a classe social e política em Roma era constituída pelos patrícios, a classe elitizada, pelos plebeus, que eram aqueles pequenos comerciantes e agricultores que cuidavam da terra, que lavravam a terra, que pegavam as suas mercadorias e as vendia no comércio local ou no comércio nacional. Nós tínhamos uma terceira classe, que era a classe dos livres. E quem eram os livres? Os livres normalmente era composta pelos soldados que voltavam da guerra e que não podiam mais ir à frente de batalha e passavam a ter o privilégio do Estado, de tendo lutado em nome de Roma, exercitar todos os direitos que eram pertencentes às outras duas classes, a classe dos patrícios, lógico, com limitação, e a classe dos plebeus. Então, esse terceiro segmento da classe social romana, representada pelos livres, normalmente era por aqueles soldados que voltavam da batalha ou por aqueles escravos que, tendo tido o perdão das suas dívidas, eram inseridos nesse contexto social e passavam a fazer parte da estruturação político-social da República Romana. E a quarta camada social era aquela composta pelos escravos. E os escravos eram resultado do quê? Os escravos eram resultado dessas conquistas que Roma, agora, neste processo republicano, através de uma sólida organização estrutural a nível do seu exército e com uma política social que chamava a atenção àquela época, fazia diante do poderio que estava à sua frente. Ou seja, as conquistas realizadas pela República Romana começaram a lhe trazer significativos prejuízos e começou então, a partir deste crescimento exacerbado e expansivo, o declínio daquilo que nós conhecemos na história secular, não é? Como república, que vai se coadunar de forma muito ímpida com o que está no texto bíblico. Aqui nós vamos conseguir, então, vamos conseguir ter uma compreensão deste significado da mistura do barro com o ferro, não é? Uma estruturação governamental heterogênea, voltada a mudanças, lembram lá? Monarquia, agora república, mas ainda com os efeitos poderosos de firmeza do ferro. As nações em volta reconhecem isto, embora haja uma instabilidade interna a nível de política organizacional no Estado romano, ele ainda continua forte. Não são as mudanças político-sociais no governo romano que vai lhe enfraquecer como nação
que adquiriu, no contexto da história, toda aquela respeitabilidade que a história secular nos encarrega de contar. Então, agora, com este crescimento exacerbado, como eu venho comentando com vocês já há alguns programas atrás, os problemas surgem. E aonde estão os problemas? O problema está justamente neste crescimento exacerbado, porque à medida em que os territórios inimigos são conquistados, eles são sendo colocados dentro da estrutura político-social romana, mas com uma observação. Esses despojos não eram espalhados diante de toda a nação, eles não eram destinados a todos os membros desta cidade-estado romana. Esses bens acabavam por ficar, na sua maioria, com o domínio dos patrícios, que era a classe social mais expressiva naquela ocasião. E estes patrícios começavam, então, a incorporar todo este patrimônio trazido pelos despojos da guerra à sua herança pessoal. Então, o que acontecia? Eles ficavam cada vez mais ricos e, consequentemente, as classes abaixo passavam a ficar cada vez mais pobres, uma vez que os campos cresciam. Não é? Imagine o campo de um patrício recebendo diversas fazendas, recebendo diversos escravos, mão de obra específica para determinada atividade. Era uma concorrência desleal com aqueles que não tinham a mesma estrutura, não é? Então é a mesma coisa de colocar o poderoso para batalhar com aquele que não tem estrutura. Era uma concorrência desleal. E essa decadência da República, é interessante a gente observar isso, ela não começa lá no seio social, ela não começa lá no meio do exército romano, ela começa justamente internamente, entre os plebeus e os patrícios, porque os plebeus agora começam a perceber, por exemplo, que a escoação da sua safra, ela não vai ter o propósito que eles estabeleceram. Então, o plebeu plantava, cuidava, arava a sua terra, preparava a terra, lançava a semente. Quando ele colhia o seu produto e levava este produto para ser vendido no mercado local ou no mercado nacional, ele tinha a surpresa desagradável, o dissabor de verificar que lá já estava o patrício, que por meio dos seus representantes vendiam aquele mesmo produto de uma forma muito mais barata e o que prejudicava a economia local. E estas ações começaram a trazer pobreza a esta classe social, conhecida como a classe dos plebeus, e, logicamente, começou a refletir também nos livres e nos escravos. É aí que começam a haver aquelas convulsões sociais internas na cidade-estado romana. Pensando nisto, os senadores começam a se articular. E quando eles começam a se articular, é aí que nós vamos ver um movimento político, social, que eu destaco aqui, não é, como triunvirato, que significa o quê? O que a palavra triunvirato, na sua etimologia, ela quer nos mostrar e nos ensinar? Justamente, esse triunvirato era a formação homogênea, não é? Deste grupo formado por 3 indivíduos que tinha como objetivo fundamental justamente trazer um equilíbrio de diálogo entre o Senado da República Romana e os trabalhadores locais, os livres e, eventualmente, os escravos que começavam a dar início a inúmeras rebeliões. E é interessante que aí a história universal vai nos mostrar alguns personagens que ficaram famosos. Por exemplo, na questão dos escravos, nessa política desigual,
do governo romano como república, nós temos a lembrança daquele grande escravo chamado Espartacus, não é? Ele foi, inclusive, objeto de filmes, de livros que foram escritos posteriormente, justamente pelo ímpeto que ele desenvolveu de lutar contra a tirania de um movimento político-social que arrancava, além da própria liberdade que já lhes era tolhida, também a dignidade de viverem de forma acentuada como seres humanos. Então a história vai contar para a gente que Espartacus ele se tornou uma espécie de símbolo da resistência contra a tirania do governo romano ainda no estado de república. É ele quem vai liderar inúmeras e inúmeras rebeliões, e aí a própria história vai contar para a gente o que foi que aconteceu de uma forma muito acentuada. Muito bem, o pessoal da minha produção aqui já está me falando que eu preciso ir para o primeiro intervalo. Então eu quero fazer um pedido a você, eu queria que você ficasse aí, porque no próximo bloco eu vou falar um pouquinho então agora sobre o início deste império que vai nascer a partir do ano 27, e aí nós vamos então, tendo algumas imagens para ilustrar isto, nós vamos permitir que você ajuste aí o seu pensamento e se coadune com o que a gente está dizendo, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Até já. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Pois é, estamos de volta com o programa Aconteceu na História, hoje falando sobre o surgimento do Império Romano, com base lá no sonho do rei Nabucodonosor, capítulo 2 do livro de Daniel, verso 40, a mistura do barro com o ferro. Estávamos falando agora aí sobre o grande processo de decadência da República, porque agora com o surgimento das revoltas promovidas em especial pelos escravos, nós vamos ver o surgimento do primeiro triunvirato, não é? E aí a minha colinha sagrada, que já não dá para guardar tudo na cabeça, e eu espero que você entenda isso, ela vai aqui me indicar que o final da República Romana, ela vai se consolidar, melhor dizendo, com um sistema de governo como resultado de uma estratégia de gestão que passou a ser conhecida na história como a história do triunvirato. Esse triunvirato é a gestão formada aqui por 3 integrantes que vão servir como uma espécie de ponte de diálogo para com o Senado, com a classe elitizada da estrutura romana e também com o povo. Mas esse triunvirato, ele não tem só esse papel, porque os seus integrantes
tem ambições e interesses pessoais. Então, nós vamos ver o surgimento do império nascendo não só como resultado de uma convulsão social, mas também como resultado de interesses pessoais destacados por esses 3 generais do exército romano que lá no ano 59, não é, antes de Cristo, eles começam a se organizar. E quem são os primeiros formadores deste chamado triunvirato? São 3 generais importantes do exército romano que vão dar início, então, a essa nova estrutura para um eventual diálogo entre as classes em crise, não é? Até porque eles também têm interesse e eles percebem que o poder político do Senado romano está em questionamento e eles, como generais, também desejam participar das decisões políticas da Roma, ainda a República, e agora formando este trio, não é? Eles vão fazer com que este projeto de ascensão ao poder seja alcançado de forma a estabelecer esta relação com os membros da sociedade local. Então, o primeiro triunvirato, segundo a história nos conta, ele é formado no ano 59 a.C., e este contou com a participação de 3 grandes generais conhecidos no exército romano, a saber, Júlio César, Pompeu e também Marcos Crasso. Esses 3 generais têm uma história interessantíssima, porque é a partir deles que a República vai deixando de existir e é por meio deles que o Império Romano vai se manifestar, em especial pela ação direta do então general Júlio César. A história vai contar que Júlio César era um jovem general do exército romano, mas ainda sem habilidade política. Ele era um grande estrategista militar, mas era ruim de política. Não tinha aquele aquele jeito de fazer política, e esta relação com os senadores acabava sendo afetada. Ele conhecia muito de guerra, de estratégia, mas conhecia pouco de política. A história vai dizer que o segundo membro deste primeiro triunvirato, não é? Pompeu, já era diferente. Pompeu era um homem muito bem sucedido como general e tinha uma influência exacerbada também perante o Senado romano. Era um general muito admirado. E nós temos o terceiro indivíduo, que era o nosso conhecido general Marcos Crasso. Quem era Crasso? Crasso, segundo a história, era um general também muito bem sucedido e também muito rico. Todos esses 3 generais tinham ambições pessoais e eles viram na decadência da República a oportunidade de apresentar os seus projetos políticos. E aí, então, nós temos a formação do primeiro triunvirato. Eu pedi para a produção separar aí algumas ilustrações, né, que eu vou pedir para devagarinho subir, só para a gente ir ganhando, porque eu preciso terminar pontualmente o programa às 15 horas. Eu vou pedir que a produção possa subir aí a primeira imagem. Mostrando o poder do Império Romano, inclusive como império, né? E aí a marca fenomenal até os nossos dias é o Coliseu Romano. Coliseu antes, né, com todo o seu glamour, e o Coliseu hoje, na segunda imagem, mostrado aí depois dos efeitos do tempo. Tem a segunda ilustração, produção? Por favor, pode passar. Que nós temos uma ideia do que significava aí já o final da República. As imagens, elas não têm uma qualidade como eu gostaria que tivesse, mas a gente está trabalhando para ver se consegue melhorar isso. Mas se você observar, nós temos uma ideia do que era esta crise sociopolítica na República Romana. Nós vamos ver ali vários plebeus no mercado, não é? A foto do fundo, inclusive, dá para a gente ver algumas pessoas ali deitadas. Já há uma promoção de convulsão social, aquilo que nós chamamos de guerra civil. A ilustração ela é bem aludida a essa questão. A terceira imagem, produção.
Aí nós temos o glamour do império, não é? O Império Romano. Ao centro, ali no alto, nós temos a estátua do primeiro grande imperador romano, que a gente vai falar rapidinho aqui. Enfim, pode passar acho que a quarta ilustração. Olha só a imponência do império. O império, ele é responsável por muitas influências que nós vivemos hoje no mundo moderno, não é? É por parte do Império Romano que nós temos, por exemplo, na questão de organização de Estado, é Roma que cria a primeira polícia, é Roma que cria os primeiros arrecadadores de impostos, é Roma que cria a figura, por exemplo, do funcionário público, é Roma que cria, por exemplo, o sistema judicial que hoje é baseado, não é? Hoje o mundo tem, vários países do mundo têm as suas bases do sistema organizacional a título judiciário, baseados nos ensinamentos dos romanos. Enfim, uma sociedade que influenciou já na sua época muitas pessoas e continua a influenciar até hoje. Aí então a junção dessa mistura do barro e do ferro. Então o que acontece? A história vai dizer que num certo momento desse triunvirato, nós tivemos uma guerra que acabou sendo acentuada entre esses três grandes generais. A história vai dizer que Marcos Craco, ele tinha um desejo pessoal dele, era um desejo dele de conquistar os persas, e ele sai numa batalha contra os persas, mas sem estratégia nenhuma. Ele volta totalmente arrebentado desta guerra e acaba nela, no seu retorno, perdendo a sua vida. Restam então Pompeu e também o Júlio César. Júlio César era um general muito bem estrategista, havia conquistado ali o território da Gália, onde ele estava, e agora, com a influência de Pompeu, a história vai dizer isso, que é Pompeu quem ajuda Júlio César a se organizar nesta região que ele toma e faz dali o seu domínio. Mas a história também vai dizer que Júlio César e Pompeu começam a se desentender, a ponto de criar-se uma ruptura nesta relação de amizade entre eles. E aí nós vamos ver que quando chega exatamente num determinado momento da história, Pompeu acaba também saindo de cena, ele acaba sendo assassinado, e o nosso grande general Júlio César passa de forma expressiva a ser uma espécie de ditador, mandatário único, ainda no processo de República Romana, mas agora com a sua elevação ao poder por meio da força, ele vai ser agora colocado na condição de mandatário maior da cidade-estado romano. A história é muito interessante porque ela vai contar como isso aconteceu. Ela vai dizer que Pompeu estava na Grande Roma, que naquela ocasião já contava com aproximadamente 1 milhão de pessoas na sua capital. E Pompeu, como era uma pessoa mais próxima à estrutura político-social de Roma, ele permanecia lá. E ele convenceu os senadores que compunham o Senado da República que dessem uma ordem para que Júlio César voltasse a Roma. E por quê? Porque o Pompeu percebeu que Júlio César, agora lá na Gália, ele fortalecia a sua liderança, ele agregava aos seus exércitos mais soldados, e agora o Pompeu percebe que boa parte dos seus homens estão também migrando para o exército de Júlio César. E aí o que ele faz? Politicamente falando, ele cria um movimento interno no Senado, e o Senado dá ao Júlio César uma determinação de retornar à capital romana. E por quê? Quando eu falo para vocês que a República ela tem uma estruturação de poder, é justamente lembrando que entre as suas ações como República, quando ela se torna República de fato, ela cria 2 cargos vitalícios, não é? Vitalícios e que poderão ser interrompidos num determinado momento pelo Poder Supremo, que é o Senado, que é o cargo de cônsul. Então nós temos um cônsul no Senado e um cônsul no Exército. E o Júlio César era cônsul do Exército Romano. Então o mandato dele estava expirando, não é? E agora o Pompeu vê nesta oportunidade uma forma de enfraquecer a liderança de Júlio César. E aí ele faz uma
tramóia, na linguagem bastante coloquial, e convence o Senado a determinar que o nosso Júlio César volte a Roma. Mas havia uma regra no exército romano que nenhum general poderia voltar à capital romana juntamente com o seu exército. Uma vez convocado pelo Senado para se apresentar diante dos senadores romanos, o general deveria deixar o seu exército e vir sozinho se apresentar aos senadores e por eles serem inquiridos. É aqui que nós vamos lembrar daquela história de Júlio César se aproximando às margens do rio Rubião, e lá ele lança uma célebre frase, não é? A sorte está lançada. Depois de conversar com os seus subalternos, ele resolve quebrar esta regra e ele resolve invadir a Roma, habitada por várias pessoas da nobreza, como também Pompeu, e é justamente neste processo que ele rompe, ele acaba matando Pompeu e a partir daí ele vai se tornar um grande e absoluto mandatário. Esta situação vai fazer com que Júlio César desenvolva muitos amigos e muitos inimigos. E a história vai dizer que ele acaba, diante de todo este engodo, sendo assassinado, né? Ele é convidado para uma sessão no Senado e lá todos os senadores o acabam esfaqueando, ele morre e aí nasce o segundo triunvirato, que é o que eu pretendo falar com vocês no próximo programa. Nós vamos falar sobre o segundo triunvirato, que foi composto por 3 grandes personagens, que é o Otávio, não é? Que vai se tornar o primeiro imperador, também o Lépido e o Marco Antônio. É esses 3 indivíduos que vão ter um papel fundamental até que o nosso amigo Otávio, não é? Ou Otávio Augusto, ou Otaviano Augusto, o Divino, assuma de fato o trono imperial, tornando a República Romana de fato num Império Romano, e isto vai ocorrer lá no ano 27 depois de Cristo. Então veja que de 59 até 27 antes de Cristo, a República Romana, embora em expressiva e expansiva construção, ela não consegue resolver os seus problemas internos, dando então fundamentação à profecia bíblica, lá no verso 40 do capítulo 2 do livro de Daniel, onde vai mostrar este processamento do barro com o ferro, não é? Uma instabilidade nos sistemas de governo que vão ocorrendo ano a ano, não é? 470 e poucos anos a República Romana se mantém, mas agora ela está prestes a tomar mais um choque no seu sistema de governo e deixa de ser república para se tornar império a partir do ano 27 a.C., com o primeiro imperador que marcou a história, não é? É ele quem vai marcar a história romana, Otaviano Augusto, e a partir daí ele vai promover um período que é chamada na história universal como um período de paz e prosperidade que ele promoveu, fazendo com que o processo de expansão romana chegasse aonde chegou, até que este império também vai ruir. Tá bom? Por hoje é só. Infelizmente o nosso horário já terminou, mas eu quero o carinho da sua audiência. A sua audiência é imprescindível para que nós consigamos manter a nossa programação no ar. Eu peço que você compartilhe este vídeo, participe com a sua rede de amigos. Você que tem dúvida, você pode também mandar e-mails aqui para a TV AD Perus, fazendo sugestão de temas para que nós possamos estar apresentando na nossa programação, que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 15 horas. Por hora, eu quero agradecer a Deus o carinho da sua audiência e dizer a você que, se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Aconteceu na História. Eu quero te convidar agora a fazermos uma oração de agradecimento a Deus,
para que Ele continue nos abençoando. Estamos ainda neste momento da pandemia, do isolamento social, muitas cidades ainda passando por este processo de adversidade, mas nós cremos que o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Vamos então orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na Tua presença. Obrigado pelos nossos telespectadores, os nossos internautas que estão agora em sintonia com este programa, com a programação promovida pela De Perus e que seguramente estão sendo enriquecidos em graça e em conhecimento. Eu te apresento neste momento toda a tua igreja espalhada na face da terra, te apresento toda a nossa liderança, te apresento a liderança do nosso ministério, te apresento toda a estruturação desta grande e abençoada igreja que o Senhor tem levantado para fazer a diferença neste momento de adversidade pela qual passa o mundo. Te apresento todos os nossos colegas aqui da produção, todos aqueles que contribuem direto e indiretamente para a realização não só deste programa, mas também de todos os programas que dioturnamente são realizados aqui todos os dias a partir das 10 horas da manhã até as 23 horas. Que o Senhor possa conceder sabedoria, graça e entendimento a toda a nossa liderança para buscarmos o aprimoramento deste trabalho e fazer com que o Teu nome seja em nós glorificado. Ser conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e que reina para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e eu aguardo você na próxima segunda-feira para terminarmos o Império Romano no programa Aconteceu na História. Que Deus te abençoe. A De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. A De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.